Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Nosso Deus seja louvado para sempre. Deus me traz uma palavra hoje, dia 24 de fevereiro de 2014. Hoje eu quero falar sobre a vinda do Senhor Jesus e o fim de todas as coisas. Está escrito aqui em Sofonias, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 18. O livro de Sofonias é um dos profetas menores do Velho Testamento. Capítulo 1 de Sofonias, versículo 14. Está escrito assim: O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus poderoso e Pai eterno, aqui está a tua palavra, Senhor, que é a luz para os nossos caminhos, e que ela, meu Pai, venha nos iluminar nesse dia de hoje, a abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós enxerguemos claramente a tua vontade, para que a pratiquemos, meu Deus, para que sejamos salvos no dia do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. O profeta Sofonias escreveu este livro. É um livro curto, de 3 capítulos, mas no capítulo 1 ele escreve estas palavras, creio que com grande temor, porque sabendo que o dia do Senhor Jesus virá, e será um dia de estrondo, um dia de terror, um dia de maravilhas para aqueles que subirem com o Senhor, mas de trevas para aqueles que ficarem nesta terra. Porque está escrito que passarás os céus e a terra, o Senhor Jesus disse, mas as minhas palavras não passarão. E aqui ele diz no versículo 14, o grande dia do Senhor está perto. Ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus virá. Ninguém sabe se é de noite, se é de dia. Mas o Senhor Jesus nos alerta em Mateus 24. Ele nos alerta e nos dá alguns sinais sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, que o próprio Senhor Jesus, quando estava na terra, ele disse que só o Pai sabia. Quando ele estava na terra, né? Nós cremos que Jesus sabe o dia que ele vai vir hoje, que ele está nos céus, né? Mas quando ele estava na terra, ele não sabia até então. Os anjos não sabem. Mas Deus e o Senhor Jesus com certeza sabem. E aqui diz no capítulo 24 de Mateus, para a gente completar esta palavra de Sofonias. Em Mateus 24 diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vai haver um fim para o mundo, e Jesus também virá. Versículo 4.
E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ele continua mais ainda. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E ele continua mais.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então nós vemos que a palavra de Deus é a verdade. É muito sério o dia da vinda do Senhor Jesus. E diz que o dia está perto e se apressa, que o Senhor Jesus está às portas. E diz que será amargo este dia. E diz que é um dia de indignação, de angústia e de ânsia, de alvoroço, desolação, de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. É um dia terrível para quem ficar. Diz que as estrelas cairão dos céus, os poderes do céu serão abalados. Lá em Apocalipse diz que vai restar uma terça parte de tudo, uma terça parte dos rios, da terra. Diz que o homem desejará morrer, a morte, mas a morte fugirá para aqueles que ficarem aqui, na grande tribulação, no qual nunca houve. Então, quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, aqueles que entregaram a sua vida, que trocaram os prazeres deste mundo por seguir ao Senhor Jesus, que deixaram o pecado, que renunciaram a si mesmo, à própria vontade. Quando o Senhor Jesus vier, essas pessoas, nós iremos subir. Aqueles que estiverem vivos, como está escrito em Tessalonicenses, seremos arrebatados. Mas primeiro, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Aqueles que morreram servindo a Deus, servindo a Cristo. Aqueles que não amaram as suas próprias vidas, mas amaram o Senhor e fizeram a sua vontade. Esses serão ressuscitados na primeira ressurreição, na ressurreição para a vida eterna. E os que estiverem vivos, os que não morrerem, serão transformados. E os anjos virão e nos levarão para o céu, para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, nos céus, sendo arrebatados como foi Enoque, como foi Elias. Então essa vai ser a maravilha para aquele que subir, para nós que subirmos com o Senhor. Mas quem ficar na terra vai ser um tempo terrível, porque o Espírito de Deus subirá com a igreja. E hoje o Espírito Santo, que está aqui na terra, é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele guia nós. Ele convence. Essa palavra que você está ouvindo, é Deus que está falando no teu coração. Eu sou apenas um vaso, um caco de barro, mais nada. Sou apenas um pregador, mas é o Espírito de Deus que está falando ao teu coração. É Ele que está te convencendo. Por isso que você não pode rejeitar esta palavra. Por isso que você não pode endurecer o seu coração, achar que isso aqui é um conto, uma carochinha, uma história, uma brincadeira, e não é. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão de passar. Todas as coisas deste mundo irão passar. Esse mundo será lavado pelo fogo. Será purificado pelo fogo toda a terra. Quando o Senhor Jesus levar o seu povo salvo e remido, transformado, nós temos que nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. E toda a Escritura diz que nós temos que nos santificar. Nós temos que nos preparar para o encontro com o Senhor nos ares. E como é que a gente se prepara? Primeiro passo é recebendo Jesus como nosso Senhor. É crendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio no mundo para nos salvar, para nos resgatar da condenação eterna. O Senhor Jesus veio 2014 anos atrás, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele derramou o sangue dele na cruz. Antigamente eram os animais
que eram sacrificados por expiação pelos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus veio do céu e se fez homem como nós. E no final, quando ele tinha 33 anos, ele foi à cruz, ele levou os nossos pecados, ele nos comprou com o seu sangue. Jesus comprou nossa vida, nossa alma, pagando com a sua própria vida. Todos nós éramos devedores. Nós tínhamos uma dívida por causa do pecado de Adão e Eva, que desobedeceram uma ordem de Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Eles tinham de tudo no jardim do Éden, mas a mulher e o homem, eles preferiram acreditar na sugestão de Satanás e acabaram caindo em transgressão e foram expulsos do paraíso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, como está escrito em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus quer te dar a vida eterna, mas tem um preço a pagar. Se bem que não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça de Deus. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então o primeiro passo é receber o Senhor Jesus no coração, é crer que Ele é o Filho de Deus, é crer que Ele pagou os nossos pecados morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E que hoje está ao céu e intercede por nós, por causa da sua grande misericórdia. Então é crer no Senhor Jesus. E quando a gente crê, a fé é uma ação. Crer é agir. Quando cremos, temos que obedecer. Temos que nos sujeitar a Deus. É uma troca. É igual o vendedor, o comprador de pérolas, o negociador. Ele comprava pérolas. Certa vez ele achou uma pérola que tinha um grande valor. Uma pérola que tinha um valor muito maior. Aí ele deixou as pérolas pequenininhas e comprou a pérola de grande valor. E Jesus é o nosso tesouro. Ele é a grande pérola. A nossa vida, a nossa alma é a pérola de grande valor também. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder a sua alma. Então nós temos que nos transformar pelo poder da palavra de Deus. Aí começa o processo de santificação. Primeiro é crer no Senhor Jesus e se arrepender dos pecados, deixar o pecado e descer as águas do batismo, como o Senhor Jesus foi batizado com 30 anos no Rio Jordão por João Batista. Nós temos que também ser batizados. Lá em Marcos 16 e também em Mateus 28 diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Lá em Marcos 16 e Mateus 28. Então a fé é uma ação. Crer em Jesus é agir, é receber Ele como Senhor. Quando você recebe o Senhor Jesus como teu Senhor, você já não é mais dono da sua vida. Você transfere o poder para o Senhor Jesus. A sua vida não é mais tua. Ela passa a ser do Senhor Jesus. Então você passa a ser servo dele. O servo, o que ele é? Um escravo. É um escravo do Senhor. Então você trocou essa pérola de pequeno valor que é este mundo por uma pérola de grande valor que é o Senhor Jesus. Aí você tem que renunciar ao pecado, fazer a vontade do Pai. E aqui na palavra de Deus, diz nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais, que nós temos que nos santificar, amoldar as nossas vidas, ser transformado dia após dia, até a estatura de varão perfeito. É nascer de novo, é ser regenerado, transformado, lapidado, limpo pela palavra de Deus. Aí você começa a frequentar a igreja, a casa de Deus, e Deus vai falando com você em cada culto que você vai, para cultuá-lo. E Deus começa a falar com você. Olha, você tem que fazer desse jeito. Deus fala ao coração pela palavra. Deixa isso, deixa aquilo. E você vai deixando as coisas que não agradam a Deus. Você começa a deixar as coisas, a idolatria, os vícios, o pecado, a fornicação e tantos outros pecados. Pecados da impureza, da imoralidade. Aí você vai deixando, vai se despindo dessas coisas, do velho homem. Você vai deixando o velho homem para trás.
e vai sendo transformado, regenerado, liberto do império das trevas e feito filho de Deus. Deus ele vai transformando dia após dia. Está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a palavra de Deus que vai libertando a pessoa, vai transformando. O Espírito Santo, ele vai convencendo o homem do pecado, da justiça de Deus, que é a vinda do Senhor Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus vai transformando essas vidas, vai lapidando. Ele faz desse vaso, que era um caco de barro, ele faz desse vaso um vaso de honra para o seu uso. Daí você passa a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, a pregar o Evangelho, santificado, a anunciar as boas novas, começa a visitar os enfermos, começa a atender os necessitados. Aí você passa a ser um vaso de honra na mão de Deus, transformado. Aí sim, é um servo de Deus, um servo de Cristo. É uma ovelha do Senhor Jesus. Temos que pôr a mão no arado. E o Senhor Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para entrar no reino de Deus. E diz que desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência para entrar no reino de Deus. E também o Senhor Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é espinhoso. Por que é espinhoso? É porque é um caminho de renúncia. Nós temos que abrir mão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego. Muitas vezes seremos afrontados, ofendidos, humilhados, e nós não podemos revidar como o homem normal faz. Se bater na tua face direita, ofereça a outra. Aquele, por exemplo, que fala palavrão, não fale mais palavrão. Quem mente, não pode mentir mais. Quem vivia na fornicação, a fornicação é viver como se fosse casado, não sendo. Também é pecado. Então tem que haver esta renúncia. Tem que ser purificado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então o Senhor nos adverte que o dia do Senhor está perto e se apressa. E vai ser um dia amargo. Diz aqui que até o homem poderoso clamará. E lá em Apocalipse diz que os ricos do presente século, eles vão dizer assim: montes, caí sobre nós, porque nós não podemos suportar a ira de Deus e do Cordeiro. Eles vão desejar que as montanhas caem sobre eles, porque vai ser um dia ardente, vai ser um dia de trevas, um dia de terrível, quando o Senhor Jesus vier, e aqueles que ficarem nesta terra. Santo Deus, é terrível. É terrível. E aqui diz no versículo 15: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. É o dia do juízo de Deus, é o dia da justiça de Deus. Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, Ele não quer que ninguém perca a salvação. Deus, Ele quer te salvar. Nós vamos lá em 2 Pedro, capítulo 3, também fala sobre a vinda do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Muitas pessoas dizem hoje: cadê Jesus que não vem? Nossa, desde minha avó eu ouço falar que Jesus vai vir e nunca vem. Prestamos bem atenção. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Foi no tempo de Noé, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, para Deus, 1000 anos para nós, para Deus é um dia. Lá no Salmo 90, o Salmo de Moisés, também fala sobre isso. Que para Deus, 1000 anos que é para nós, é um dia para Deus. A grandeza de Deus é tremenda. Vamos comparar a gente com uma formiguinha, né? Uma formiguinha para ir daqui, por exemplo, até São Paulo, que é a distância de 100 quilômetros, a formiguinha ela vai em milhares de anos, vamos dizer assim, né? E para nós é questão de 1h30. Então, para Deus, 1000 anos, para nós é um dia para Deus. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Aqui ele explica por que as pessoas falam, mas Jesus não veio até agora. Aí ele fala aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Umas pessoas acham que está demorando. Aí ele continua, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus quer que todos se arrependam. Se arrepender é deixar o caminho errado, o caminho de pecado, o caminho de vícios, de idolatria, de prostituição, de roubo, de mentiras, de falcatruas, de enganos. É ser uma nova criatura, regenerado, transformado. Então ele está esperando que você tome uma atitude. Ele está esperando que você renuncie às coisas deste mundo. O fanatismo, né? Os vícios, a idolatria, tantas coisas que Deus condena aqui nas Escrituras. Então ele quer transformar a sua vida para poder levar um dia para o céu transformado. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está vendo? Vai ser acabado com o fogo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Quer dizer, uma vida santificada. Piedade é a pessoa que tem respeito pelas coisas de Deus. Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de Deus, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então nós temos que nos regenerar, transformar as nossas vidas dia após dia. Transformar é deixar aquilo que não agrada a Deus, é deixar o pecado. Aqui nós vamos lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Aqui ele explica as pessoas que não irão para o céu, que não serão salvos. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Bêbados é qualquer tipo de vício, é desde cigarro, bebida alcoólica até drogas. Tudo que entorpece o corpo, a mente. Nem os maldizentes, aqueles que falam mal, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
é o que alguns têm sido, mas, aqui é a condição, mas haveis sido lavados, a palavra de Deus lava, mas haveis sido santificados, Jesus santifica pela palavra e pelo seu Santo Espírito, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Justificado quando você crê no Senhor Jesus, você crê que Ele deu a vida por ti também. Aí você é justificado, que nós somos salvos pela graça de Deus. A palavra lava, o Espírito santifica e o Senhor Jesus justifica. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus, é essa lista aí que infelizmente não vai entrar no céu. Então nós temos que nos purificar, nos santificar, transformar dia após dia. É nos lapidar. É fazer a vontade de Deus. Aqui em Apocalipse 22, também diz aqui, Apocalipse 22, versículo 14, para a gente ler bem o texto. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, o Cordeiro simboliza o Senhor Jesus, que deu a sua vida e o seu sangue por nós. Então, lavar as vestiduras é sermos santificados, sermos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, sermos purificados e perdoados por Ele. Versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Os cães aqui não é animal, os cães aqui é as pessoas que fazem abominações terríveis, que Deus detesta. Feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então até a mentira leva a pessoa para esse lugar. Até a mentira leva a pessoa para o lago de fogo e enxofre. E Deus não quer que você vá para lá. Deus quer te dar a vida eterna. Ele quer te tirar deste lugar. Ele quer salvar a tua alma. Aqui também no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8, também diz: mas quanto aos tímidos, tímido é aquele que não quer ter um compromisso com o Senhor Jesus, que tem vergonha dele. E os incrédulos, aquele que não crê, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a segunda morte é a ressurreição das pessoas que serão condenadas. Essa é a segunda morte. As pessoas serão ressuscitadas para a condenação eterna. E Deus quer te livrar desta condenação eterna. Ele fala contigo neste dia de hoje. Tome uma posição diante do teu Deus. Ele quer salvar a tua vida. Ele não quer que você se perca. O diabo, o lago de fogo e enxofre foi criado para ele, para o diabo e seus anjos. E toda nação que se esquece de Deus. E todos aqueles que vivem na prática do pecado. E Deus não quer que você vá para esse lugar, nem eu. Deus quer nos dar a vida eterna. Uma vida de abundância, de paz. Esse mundo aqui jaz no maligno. É de tormenta. É um mundo terrível de enganos e de mentiras. Versículo 16, Sofonias. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Quer dizer, contra a soberba do homem, contra o orgulho do homem. Versículo 17. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então a pessoa, quando anda cega, quando ela não entende mais nada das coisas de Deus, ela está cega, é porque o próprio Deus entregou a pessoa para viver nesse sentimento, para viver num mundo de pecado. Lá em Romanos capítulo 1 diz que os homens não deram glória a Deus, a glória devida a Deus. E por causa disso, Deus entregou os homens às suas imundícias. Lá em Romanos capítulo 1, Deus entregou as pessoas a viverem nas abominações, porque não glorificaram a Deus, não honraram a Deus. E quando a pessoa não honra a Deus, quando a pessoa não tem respeito pelas coisas de Deus,
Deus entrega a pessoa no seu bel prazer, ela vive no seu próprio mundo. E quantas pessoas que estão cegas hoje, ou quantos que se desviaram dos caminhos de Deus, porque desprezaram a Deus, não o adoraram, não honraram a Deus. Aí Deus entrega essas pessoas no seu próprio sentido, no seu próprio sentimento, na sua própria vida. E aí eles ficam cegos, não encontram mais nada, ficam nas trevas. E nós temos que estar sempre pedindo a misericórdia de Deus, falar: Senhor, tem misericórdia. Temos que ser humildes na presença do nosso Deus, constantemente, nos humilharmos diante de Deus. Se nós nos ensoberbecemos, a gente cairá, porque diz que a soberba antecipa a queda, lá em Provérbios. O rei Saul também se ensoberbeceu e caiu. Então nós temos que ser humildes, honrar o nosso Deus. Se eu estou falando essas palavras aqui, é porque é Deus que tem me dado força e que tem me dado fôlego de vida, esse ar que eu respiro para pronunciar estas palavras. Eu tenho que ser piedoso para pronunciar estas palavras, porque estas palavras não são minhas. Estas palavras, elas são vindas de Deus. O que eu estou lendo aqui é a própria boca do nosso Deus. É a boca de Deus. É a vontade de Deus. É a justiça de Deus. É o cumprimento da sua santa palavra. Lá em Jeremias capítulo 1 está escrito que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Ele guarda, Ele cuida da sua palavra. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Ele diz: a minha palavra é um martelo que esmiuça a penha. A minha palavra, está escrito em Hebreus 4, que é uma espada de 2 fios. Ela divide a alma do espírito, a junta da medula, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Então esta palavra aqui é viva. O Senhor Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passará. E tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Até a lista lá em Apocalipse, que não vão entrar no céu aquelas pessoas, aquelas qualidades de pessoas, vai se cumprir também, meu amado, minha amada. O homem não pode fazer nada, a nossa vontade não se cumpre, somente a vontade de Deus, mas Ele te dá o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio, é você quem escolhe. É você que escolhe. O que você vai fazer? Vai deixar a sua alma se perder? Ou vai renunciar ao pecado e o prazer transitório deste mundo para ganhar a vida eterna? Moisés vivia no luxo lá no Egito. Moisés tinha de tudo. Todo o prazer Moisés tinha. Foi criado lá pela filha do faraó. Um homem que tinha tudo, né? Tinha conhecimento, faculdade. Poderia ter a mulher que ele quisesse, o prazer que ele quisesse. Ele teria lá no Egito. Mas diz a Escritura que Moisés, ele abriu mão de todo luxo. Ele abriu mão do pecado transitório. Moisés. Sabe por quê? Para sofrer com o povo de Deus. E sabe qual foi o final de Moisés? Ele foi salvo. Moisés, ainda na sua fraqueza, quando ele estava lá com seus braços já cansados, fracos, diz a Escritura que quando os braços de Moisés eram levantados aos céus, por ajuda dos seus servos, diz que o povo de Israel prevalecia, vencia a guerra. Mas quando os braços de Moisés eram abaixados, o povo de Israel perdia a guerra. Então mesmo Moisés estando na sua fraqueza, ele teve alguém que o ajudou. Quando levantava os braços para os céus, Deus dava vitória. É através da oração. Levantar os braços para o céu é você clamar ao Deus vivo, é pedir a misericórdia de Deus, que Ele vai te atender por causa do seu amor e da sua misericórdia. E Moisés foi recolhido no monte, ele morreu no monte, ele morreu na presença de Deus. O corpo dele morreu ali e está escondido até o dia de hoje. Moisés, todavia, foi salvo. E um dia, sabe quem apareceu no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Estava lá Jesus, Pedro e Tiago. Pedro, Tiago e João, né? E Jesus. Aí Jesus Cristo se transfigurou naquele monte e apareceu ali Moisés e Elias. Elias foi arrebatado e Moisés morreu, mas estava ali vivo. Apareceu ali no monte. Então vale a pena a gente renunciar a esse mundo de pecado. O prazer do pecado ele é transitório, ele é enganador. Tudo nesse mundo aqui é enganador. Mas se nós praticarmos a palavra de Deus e fazermos a sua vontade, pode ter certeza que Deus nos vai dar a vida eterna.
E diz lá em Apocalipse 21 que ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, que não vai haver pranto, nem choro, nem dor, nem clamor. E o céu diz que é uma alegria eterna, é alegria no Espírito eterna. Ela é eterna, nunca se findará, nunca terminará, é para sempre. Seremos como os anjos nos céus, como os anjos. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então a prata, o dinheiro, não compra a vida, não compra a salvação. Lá em Isaías está escrito, vinde comprar leite e mel sem dinheiro. Por quê? Porque nós fomos comprados, como diz Pedro, fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós fomos comprados por Ele, pelo sangue de Jesus. Ele nos comprou. Não há nada que o homem possa pagar para ter a vida. Nada que o homem pague possa comprar a vida eterna. Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Ele nos comprou. Ele é o nosso dono. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim diante: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Concupiscência é desejo desenfreado. Concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando a pessoa não conhecia Deus, ela era ignorante. Quando passa a conhecer a palavra de Deus, aí ela já vai tendo já uma noção e conhecimento. E começa a ser transformado pela palavra. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que viver conforme Deus quer. Se falamos em gíria, temos que deixar a gíria. Temos que deixar os palavrões, a gritaria, as blasfêmias. Temos que ser mansos, servos de Deus. Versículo 16. E diz aqui no versículo 15, em toda a vossa maneira de viver, em tudo. Nós temos que ser a luz, temos que brilhar nesse mundo aqui. Nós somos uma carta escrita, uma carta lida por todos. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então hoje nós somos peregrinos nesta terra. Somos peregrinos em terra estranha. Nós trocamos este mundo pela vida eterna, pela nova Jerusalém, cidade de ouro. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E aqui continua: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados. Então nós somos gerados por uma nova criatura, sendo uma nova criatura. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não desta carne, não da natureza pecaminosa, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É esta palavra que vai te moldando, que vai transformando as nossas vidas. Versículo 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aqui no capítulo 2 tem um novo ponto, sobre você que quiser ler na sua casa,
ele continua falando sobre a santificação, né? Diz aqui, só um versículo que eu vou ler aqui. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. A palavra de Deus é tremenda. E aqui ele dá os conselhos e ensinamentos, né, o apóstolo Pedro, para nós sermos transformados pela palavra. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E para a gente entrar no céu naquele dia, nós temos que ser transformados pela palavra do Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu queria que você ouvisse e trazer a teu coração. Hoje faça um concerto com o teu Deus, que Ele um dia te dará a vida eterna também. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, grande Deus e Pai, aqui foi pregada a Tua palavra, Senhor, do profeta Sofonias, que fala sobre o grande dia de Deus, a vinda do Senhor Jesus. Senhor, poupa estas almas, Pai. Poupa estas almas do sofrimento eterno, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha salvar a cada vida. Que o Senhor venha transformar, meu Pai, estas vidas, regenerando, livrando do mal, santificando conforme a Tua palavra. Senhor, concede a salvação a cada um que está ouvindo esta mensagem, e livramentos, e saúde, e santificação, e transformação. Guarda eles, meu Deus, em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.